Olá, vamos para a terceira aula. Aqui é o professor Rogério falando para o Oceano Vilipê, Butujuru e Monte Alegre. Se vocês repararem bem, o desenho está ligeiramente diferente. É porque eu tive um problema aqui e perdi o desenho anterior. Então eu refiz ele aqui. Né, não é exatamente igual, mas serve para o que vamos ver. Aula passada a gente viu as linhas principais, né, do acabamento. Agora a gente vai falar de luz e sombra. Para isso, considere a luz aqui, ó. Então tá. Se a luz tá aqui em cima, né, a gente tem um sol aqui à direita do personagem, à sua direita, à esquerda do personagem, como que vai ser essa luz e sombra? Né, as partes diretamente na luz vão ficar mais iluminadas e as partes do outro lado, vamos dizer, vão receber sombra. A sombra ela tem que estar em algum lugar, né? A sombra não está no ar. Então eu vou colocar aqui um cenário pra gente, um chão, só isso, pra gente conseguir melhorar essa luz e sombra. Então o nosso personagem está aqui sobre o chão e atrás dele não tem nada. Vou pôr nuvenzinhas, só para dizer. Tem uma nuvenzinha ali, só para entender que não tem nenhum muro, nada ali atrás. Então aonde vai ficar essa sombra? Se a luz está aqui no solzinho, mandando luz para toda a direção, esse lado do personagem vai ficar iluminado. Esse lado do personagem, então, vai ficar escuro. Então vamos lá. Tirando as setinhas. Para não atrapalhar, vou tirando a nuvenzinha também. Vamos lá. Vamos começar pelo lado mais escuro, que é mais fácil. A orelha do personagem aqui faz sombra na cabeça dele. O lado mais escuro eu vou deixar a linha mais grossa. Isso vai dar mais volume para o desenho. Enquanto o lado na luz, esse lado aqui, vou deixar as linhas mais finas. Essa orelha, ela tá na luz, mas reparem que esse pedacinho aqui, ó, dela, ela faz sombra na cabeça do personagem. Esse lado vai ter mais sombra, mas esse também vai ter um pouquinho. A sobrancelha também vai fazer um pouquinho de sombra debaixo dela. A língua aqui, ó, ela faz sombra no rosto, ou a cabeça faz sombra no pescoço. Mais do lado escuro, mas também coloque um pouquinho do lado claro, porque sempre tem uma sombra debaixo da cabeça, podem reparar. A língua está dentro da boca, né? A língua aqui para fora, um pedacinho aqui, ó, vai ter uma sombra. Vamos aqui para os braços. Esse braço aqui, ele está recebendo luz direta, então a gente não vai sombrear quase nada nele. Mas a camiseta faz um pouco de sombra no braço. Vamos colocar aqui, ó. Já tá vendo como dá um pouco mais de volume? E o braço está fazendo sombra na barriga do personagem, na cintura aqui do personagem. E o braço faz sombra nele mesmo. Então vou pôr um pouquinho, deixar as linhas do lado de dentro levemente mais grossas que a linha de fora. Já o outro braço é o contrário, né? A roupa está fazendo sombra nele. É o corpo do personagem fazendo sombra nele. E a sombra é muito maior. Aqui em cima também. Né? Sombra é uma coisa que a gente tem que pensar o que está fazendo sombra no que. A mão aqui, eu vou deixar um pouco, as linhas um pouco mais grossas, um pouco mais escuras, do que do outro lado. E o cotovelo aqui também está fazendo uma sombra. A camiseta, ela faz sombra na calça, né? Como ela está um pouquinho mais para fora, posso até fazer uma sombra um pouco maior, alguns pontos, né, para deixar irregular. Não é uma sombra retinha, porque a camiseta não é retinha, né? Ela tem um amassadinho ali, lembra que a gente pôs? E aqui
bolsos. Bolsos são importantes, né? Bolsos fazem sombra. Esse bolso aqui vai fazer sombra, mas vai fazer bem pouco. Já este bolso aqui faz bem mais sombra. Aqui embaixo também, mas do lado contra o sol, coloque mais. O lado menos iluminado também vai ter linhas mais escuras. O lado de dentro a gente pode pôr um pouquinho dos dois lados, mas o lado de fora aqui é mais escuro. E aqui não, aqui não. O bolso aqui vai fazer um pouquinho de sombra, né? Porque é o bolso um pouco para fora. Esse lado aqui do bolso, reparem, esse bolso faz sombra na calça. Mas aqui vai ter bem menos sombra nesse bolso aqui, porque ele está recebendo luz. Então eu vou pôr só um pouquinho. Aqui um pouco, aqui no tênis, né? O personagem, o tênis está fazendo sombra na calça, já que o pé é mais para fora, de ambos os lados. Esse lado aqui, como a gente deixou a calça mais escura, porque o personagem já está mais escuro, vamos deixar aqui também. Aqui só um pouquinho, seguindo a ideia de cima. Já pode deixar um pouquinho mais de sombra que se deixou na parte de cima do personagem, porque a luz está vindo de cima. Então embaixo fica mais escuro, mais sombreado. O cadarço faz sombra, não esqueçam de pôr. E o personagem faz sombra no chão. A sombra é do lado oposto da luz, então ela para cá, ó. A sombra diretamente embaixo do personagem e depois a sombra projetada dele aqui, ó. Reparem como deu bem mais volume. A gente vai ver o antes e depois aqui. Aqui também eu vou pôr um pouco de sombra desse lado. Desse lado não, mas aqui em cima um pouquinho. Foi demais aqui, vamos tirar e fazer de novo. Um pouco de sombra aqui desse lado. E aqui em cima. Vamos ver aqui aqui na manga também um pouco de sombra, né? Já que está do lado oposto da luz. Agora vamos ver o antes e depois. Vou tirar as sombras. Prestem bem atenção. Tá vendo? Como o personagem fica com bem mais volume, bem mais interessante quando a gente coloca luz e sombra. De novo, sem. Prestem bem atenção. E agora com. Então, a luz e sombra serve para a gente dar volume no desenho. Para fazer as formas ganharem tridimensionalidade. Então, essa foi a terceira aula. Na próxima semana, a gente vai colorir o personagem. Até mais.